Chega um momento na vida de cada buscador que ele percebe que o mundo em que esteve condicionado a ver é apenas uma fração do que realmente existe. Abaixo da superfície da percepção ordinária reside uma vasta inteligência viva, uma força invisível que molda a realidade, orquestra sincronicidades e guia aqueles que aprendem a ouvir. Alguns chamam de consciência universal, mente divina ou campo do potencial infinito. Mas não importa o nome, sua presença é inegável. Esse vídeo não é sobre teoria, filosofias abstratas ou desejos pensados. É um guia para experiência direta, um manual para alinhar sua consciência com a inteligência criativa que moldou o cosmos desde o início dos tempos. Isso não é especulação, é um processo estudado, praticado e refinado por visionários como José Silva, que desenvolveu um método para entrar no estado alfa, aumentando a intuição, a resolução de problemas e até mesmo a cura. Para vivenciar isso você mesmo, primeiro precisa entender o que acontece quando o cérebro desacelera para a frequência alfa. Normalmente, na vida desperta, o cérebro opera em ondas beta, um estado de alerta e pensamento ativo. Isso é útil para a lógica e análise, mas também mantém a mente desorganizada e inquieta. No entanto, quando o cérebro desacelera para as ondas alfa de 7 a 14 Hz, o corpo relaxa, a mente se abre e um estado elevado de criatividade, intuição e conexão com a inteligência superior se torna disponível. Entrar nesse estado não é difícil. Na verdade, você passa por ele naturalmente todas as noites antes de dormir e todas as manhãs quando você acorda. Mas com a técnica certa, você pode aprender a acessá-lo deliberadamente e à vontade. Comece escolhendo um local tranquilo onde você não será interrompido. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos e respire fundo, inspirando lentamente pelo nariz e expirando suavemente pela boca. Enquanto você respira, visualize seu corpo ficando mais leve, como se estivesse entrando em um profundo estado de relaxamento. Comece a contar regressivamente de 100 a 1, permitindo que cada número o leve a uma calma mais profunda. Sinta sua consciência crescendo, seu corpo liberando a tensão e sua mente desacelerando a cada contagem. Se os pensamentos surgirem, deixe eles passar como nuvens flutuando no céu, retornando constantemente ao silêncio entre as respirações. Quando você alcança o número 1, encontrará um estado diferente, não dormindo nem totalmente acordado, mas em uma consciência tranquila e receptiva. Isso é o estado alfa. Aqui, as restrições usuais do tempo, lógica e limitação começam a desaparecer. Este é o espaço onde a mente subconsciente está mais aberta à programação, onde a criatividade e a inspiração fluem sem esforço e onde a intuição fala em sussurros de profundo conhecimento. Nesse estado, as soluções para os problemas muitas vezes surgem sem esforço, como se fossem entregues do além. Cientistas, artistas e inventores ao longo da história acessaram sem saber esse estado em momentos de grande percepção. Thomas Edison, por exemplo, segurava bolas de metal nas mãos enquanto descansava, se permitindo entrar em um transe leve. Conforme seu corpo relaxava, seu aperto afrouxava e as bolas caíam, acordando pouco antes de adormecer, mantendo ele no estado alfa por tempo suficiente para receber lampejos de inspiração. Agora que você atingiu esse estado, pode começar a expandir sua percepção além das limitações da mente. Faça a si mesmo uma pergunta para a qual tem buscado uma resposta. Não com força ou expectativa, mas com curiosidade silenciosa. Ouça. Você pode receber uma imagem, uma palavra ou um sentimento. Pode sentir uma presença ou um conhecimento profundo. Seja o que surgir,
permita que se desenvolva sem julgamento. Quanto mais você praticar a entrada nesse estado, mais fácil ele se torna. Com o tempo, você vai descobrir que os insights intuitivos surgem naturalmente, mesmo na vida diária. Você notará sincronicidades aparecendo com maior frequência, como se o próprio universo estivesse respondendo aos seus pensamentos em tempo real. Você começará a entender que sua consciência não se limita ao cérebro, ao seu corpo ou uma experiência pessoal, mas está conectada a um vasto campo vivo de inteligência que permeia todas as coisas. A mente, por mais poderosa que seja, nunca pretende ser o destino final da compreensão. É uma ferramenta, uma ponte para algo maior. À medida que você avança além do pensamento e entra na experiência direta, verá que a verdadeira sabedoria não vem apenas da análise, mas de um lugar além das palavras, além da razão. Um lugar onde você e o universo são um campo vibracional, como os pensamentos se tornam realidade. No silêncio de um mosteiro isolado no alto da Himalaia, monges sentaram-se em meditação profunda, seus cânticos reverberando pelas paredes de pedra. Lá fora, o vento uivava, carregando o frio dos picos das montanhas. Mas dentro, o ar estava quente e parado. Um dos monges, um ancião conhecido por sua profunda sabedoria, abriu os olhos e levantou a mão. Diante dele estava uma tigela de água, perfeitamente imóvel. Ele concentrou seu olhar e em poucos instantes a superfície da água começou a ondular, reagindo não ao movimento físico, mas à intenção de sua mente. Isso não era um truque, nem uma ilusão. Foi a demonstração de uma verdade conhecida há milênios. A consciência afeta a matéria. O pensamento não se limita ao cérebro. Ele se estende além, influenciando a própria estrutura da realidade. O que os antigos místicos do Tibete compreenderam intuitivamente, a ciência moderna só agora está começando a explicar. A ideia de que a realidade é moldada por forças invisíveis. Isso não é novo. Na antiguidade, no Egito, sacerdotes praticavam vibrações sonoras sagradas para alterar estados de consciência e influenciar a matéria. Os Vadis da Índia descreveram o universo como Brahma, significando que o mundo é som, sugerindo que toda a existência é baseada em frequência. Nos ensinamentos herméticos, o princípio da vibração afirma que nada repousa, tudo se move, tudo vibra. E nos tempos modernos, a física quântica revelou que a matéria não é sólida, mas um campo de probabilidade que responde à observação. As investigações do pesquisador japonês Jomasaru Emoto aprofundaram essa ideia. Ele submergiu moléculas de água a palavras, sentimentos e músicas antes de congelá-las. Quando expostas a palavras como amor e gratidão, as moléculas formavam desenhos complexos e requintados. Quando expostas a palavras como ódio e medo, se desorganizavam e se separavam. Dado que emoções e ideias podem influenciar moléculas de água, qual o impacto poderia ter no corpo humano, constituído principalmente de água? Além disso, como podem afetar o campo energético que cria a própria realidade? A consciência desencadeia uma resposta do campo vibracional que envolve e permeia tudo. Isso implica que ideias, sentimentos e convicções que você sustenta influenciam ativamente os eventos em sua vida. Cada ideia é uma frequência, cada sentimento é um sinal. Todas as crenças são comandos enviados ao tecido invisível da vida. Para direcionar conscientemente essa energia, é preciso entrar no estado alfa, um estado de profundo relaxamento, mas totalmente consciente, onde o subconsciente se torna receptivo e onde a intenção se imprime na realidade. José Silva, fundador do método Silva, descobriu que nesse estado a mente se torna um poderoso transmissor capaz de influenciar tanto as condições externas quanto as internas. Para entrar nesse estado, sente-se em um local tranquilo.
Inspire suavemente pelo nariz e solte o ar pela boca. Sinta seu corpo se tornando mais relaxado. Conte regressivamente de 100 a 1, deixando os pensamentos virem e irem como nuvens, retornando ao silêncio interior. Número 1. Você atingiu o estado alfa, ponto de partida para um nível superior da consciência. Coração e mente receptiva para ouvir sua mensagem. Um exercício poderoso pode fortalecer essa conexão. É a meditação de sincronicidade. Encontre um lugar tranquilo, feche os olhos e entre em um estado relaxado usando a técnica alfa. Uma vez nesse estado meditativo, lembre-se de um momento que você experimentou uma sincronicidade profunda, um momento em que o universo parecia estar falando diretamente para você. Reviva-o plenamente, sentindo a sensação de admiração e conexão. Agora afirme para si mesmo: estou aberto à orientação, confio no fluxo da vida, eu reconheço os sinais colocados diante de mim. Sente-se nessa energia por alguns minutos. Depois, solte todas as expectativas. Com o tempo, você notará que as sincronicidades se tornarão mais frequentes. Um pensamento surgirá e a resposta aparecerá em uma nova conversa inesperada. Um livro vai cair da prateleira no momento certo. A pessoa certa vai entrar na sua vida exatamente quando for necessário. Quando isso acontecer, reconheça e expresse gratidão. Quanto mais você reconhecer a sincronicidade, mais ela o reconhecerá. Há uma inteligência por trás de todas as coisas. Alguns chamam de destino, outros de ordem divina. Não é aleatório nem caótico. É preciso, deliberado e onipresente. Aqueles que aprendem a se alinhar com ele se movem pela vida com um senso de graça e admiração, sabendo que não estão sozinhos, que o universo não é indiferente e que cada momento é parte de um grande projeto em desenvolvimento. As leis espirituais de influência e manifestação. Um jovem discípulo certa vez se aproximou de seu mestre, claro, incomodado com a aparente forma aleatória da vida. Por que algumas pessoas lutam incansavelmente enquanto outras conseguem com facilidade? Ele perguntou. O mestre o conduziu até a beira de um lago tranquilo. Entregou para ele uma pequena pedra e disse: jogue isso na água. O discípulo obedeceu, observando as ondulações se espalharem em círculos perfeitos. O mestre sorriu. Cada pensamento, cada ação, cada crença é como essa pedra. Ela envia ondulações através do tecido da realidade, moldando o mundo que te cerca. Os sábios entendem isso e criam conscientemente. Os inconscientes o fazem às cegas, sem perceber que são os arquitetos do seu próprio destino. Princípios fundamentais, leis invisíveis que controlam tanto os domínios físicos quanto os metafísicos, ditam como o cosmos funciona. Princípios espirituais governam o fluxo de energia, da consciência e manifestação da mesma forma que a gravidade governa o movimento dos objetos na Terra. Tanto a consciência contemporânea quanto as antigas tradições de sabedoria reconhecem que essas regras são mecanismos fundamentais da criação, não superstição das pessoas. Compreendê-los permite trabalhar com a vida em vez de trabalhar contra ela, direcionando suas energias para fluir em um som único com as correntes mais profundas da realidade. Uma das mais poderosas dessas leis é a lei da vibração. Os grandes ensinamentos herméticos registram que nada repousa, tudo se move, tudo vibra. Seus pensamentos, emoções e intenções carregam frequências que interagem com o campo quântico, influenciando os eventos e circunstâncias que se desenrolam em sua vida. Isso se alinha com as descobertas da física moderna, particularmente no estudo da mecânica quântica. O famoso experimento da dupla fenda demonstrou que as partículas se comportam de formas diferentes, dependendo se são observadas ou não, sugerindo que a própria consciência desempenha um papel na formação da realidade. A lei da correspondência, outro princípio antigo, nos diz que o mundo exterior é um reflexo do mundo interior. A frase "o que está dentro é o que está fora" não é meramente poética, é literal. Sua realidade externa
É um espelho dos seus pensamentos, emoções e crenças dominantes. Quem guarda ressentimento encontrará motivos para isso. Quem irradia gratidão perceberá as bênçãos aparecendo sem esforço. A energia que você carrega internamente define a frequência para o que você atrai externamente. Isso nos leva à lei da impressão mental, um princípio demonstrado não apenas nos ensinamentos metafísicos, mas também na neurociência. Estudos sobre neuroplasticidade revelam que o cérebro não distingue entre experiências reais e vividamente imaginadas. Os atletas usam esse princípio para melhorar o desempenho por meio do ensaio mental, visualizando seus movimentos com perfeita precisão. Se a mente é poderosa o suficiente para remodelar vias neurais, por que não influenciaria também as condições externas? Para aproveitar esse poder deliberadamente, é preciso se tornar um criador consciente em vez de um reator inconsciente. A maioria das pessoas vive em um estado de caos mental e emocional, permitindo que medo, dúvida e circunstâncias externas ditem seu estado interior. Mas as leis espirituais não respondem à luta, elas respondem à clareza, alinhamento e intenção inabalável. As 3 telas de José da Silva. O método de visualização é uma das formas mais eficazes de aplicar esses princípios. Para começar, insira o estado alfa usando a técnica de relaxamento profundo que eu falei lá no início. Uma vez que você está nesse estado receptivo, traga à mente 3 telas mentais. Número 1, tela da esquerda. Visualize um evento passando em que você se sentiu impotente e onde as coisas poderiam acontecer fora do seu controle. Observe sem julgamento. Se imagine entrando nessa memória como o seu eu atual e fortalecido. Mude a energia da cena, reescrevendo a impressão emocional e se veja respondendo de forma diferente, de um lugar de maestria em vez de medo. Segunda tela, a tela central. Concentre na sua realidade atual. Veja-se exatamente como você é, sem resistência. Se houver lutas, as reconheça como condições temporárias moldadas por padrões de pensamentos passados. Mude sua energia para neutralidade e aceitação. Terceira tela, a tela da direita. Projete-se a sua realidade desejada, a vida que você deseja criar. Torne a imagem divina, viva e infundida com energia. Veja-se entrando nela, não como uma possibilidade distante, mas como uma realidade presente. Envolva todos os sentidos. Quanto mais real ela se torna em sua mente, mais rápido se imprime no campo quântico. Por fim, entre na visão e afirme: isso já é meu. Os céticos podem descartar isso com mera imaginação, mas grandes inovadores, visionários e líderes do mundo aproveitaram essa técnica, conscientemente ou não. Nikola Tesla costumava dizer que suas invenções lhe chegavam totalmente formadas, aparecendo em sua mente antes mesmo que ele as construísse. Steve Jobs falou sobre dobrar a realidade, descrevendo sua capacidade de manifestar visões no mundo material com uma precisão quase mística. Eles não eram apenas sonhadores, eram mestres criadores que sabiam como tornar o invisível visível. O papel da emoção na manifestação e na cura. Um curandeiro contou uma vez a história de uma mulher que passou anos lutando contra uma doença misteriosa. Os médicos não conseguiam encontrar uma causa clara e nenhum tratamento parecia funcionar. Desesperada, ela procurou a orientação de um curador energético que, em vez de se concentrar em seus sintomas físicos, lhe fez uma única pergunta: que dor você está segurando? No início ela resistiu. Não tinha nenhum trauma ou dor não resolvida, pelo menos nenhuma da qual estivesse consciente. Mas à medida que a curandeira a guiava gentilmente para uma meditação profunda, emoções reprimidas há muito tempo começaram a vir à tona. Memórias de rejeição na infância, anos de silêncio, ressentimento, momentos de profunda tristeza, tudo escondido sobre camadas de negação.
Ela chorou pela primeira vez em anos, permitindo que as emoções fluíssem livremente. E algo extraordinário aconteceu. Em poucas semanas, seu corpo começou a se curar. A dor desapareceu. A doença perdeu seu aperto. Ela não havia apenas tratado seus sintomas, liberou a energia emocional que estava presa em suas células. Essa não é uma história isolada. Através de tradições espirituais e da ciência moderna, uma verdade emerge. A emoção não é apenas um sentimento passageiro. É energia e tem poder de moldar tanto a mente quanto o corpo. É a força invisível por trás da manifestação, a chave oculta para a cura profunda e a ponte entre o pensamento e a realidade. Enquanto muitas pessoas se concentram em afirmações, visualizações e pensamentos positivos, muitas vezes ignoram a carga emocional que determina o sucesso ou o fracasso dessas práticas. A emoção é o combustível que dá poder aos pensamentos. É a vibração que interage com o campo invisível da realidade, transformando meras ideias em experiências tangíveis. A sabedoria antiga reconhece isso há muito tempo. Na medicina chinesa, acredita-se que as emoções não processadas se tornam energia estagnada, que pode levar às doenças. As tradições védicas da Índia falam de emoções que afetam chakras, ou centros de energia, determinando o fluxo da força vital dentro do corpo. Os xamãs indígenas descrevem as emoções como espíritos de energia capazes de possuir ou liberar uma pessoa, dependendo de como são manejadas. A ciência moderna começa a perceber o que essas tradições conhecem há milênios. Uma das descobertas mais profundas dos últimos anos vem do Instituto Helmholtz, que estuda o campo eletromagnético gerado pelo coração humano. Pesquisas descobriram que o campo de energia do coração se estende vários metros além do corpo, e seus sinais podem influenciar tanto a saúde pessoal quanto as circunstâncias externas. Mais importante ainda, as ondas eletromagnéticas do coração mudam dependendo do estado emocional. Quando uma pessoa sente amor, gratidão ou alegria, seu coração torna-se coerente, criando um estado de alinhamento com o campo energético maior do universo. Em contraste, emoções como medo, raiva ou desespero criam frequências caóticas que perturbam não apenas o bem-estar pessoal, mas também a capacidade de manifestar resultados desejados. Isso se alinha perfeitamente com a lei da ressonância. Você não atrai o que pensa, você atrai o que você sente. Uma pessoa que diz sou rico, mas secretamente sente falta, continuará a lutar financeiramente. Alguém que afirma eu sou amado, mas carrega profundas dúvidas sobre si mesmo, encontrará relacionamentos refletindo essa insegurança. É por isso que o pensamento positivo por si só costuma ser ineficaz. Não basta dizer as palavras, a emoção por trás dela deve corresponder à realidade que você busca criar. Para dominar a manifestação e a cura, deve-se primeiro aprender a mudar a frequência emocional deliberadamente. Uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é o método de reprogramação emocional das 3 telas de José Silva, que combina relaxamento do estado alfa com a transformação emocional. Vamos lá, comece fechando os olhos e entrando no estado alfa usando o método de relaxamento profundo que eu falei no início. Quando se sentir calmo e centrado, imagine as 3 telas. Tela da esquerda. Lembre-se de um momento em que sentiu dor, medo ou tristeza. Observe ele sem resistência. Sinta a energia da emoção sem se deixar dominar por ela. Agora, altere a imagem. Veja a dor se dissolvendo em pura luz branca. Imagine conforto e calor substituindo essa dor, reescrevendo o passado com energia de cura. Respire profundamente enquanto a carga negativa se dissipa. Tela central. Concentre-se no seu presente estado emocional. Se observe sem julgamentos. Se houver tensão persistente ou emoção não resolvida, reconheça totalmente. Mude sua respiração, colocando uma mão sobre o coração.
Inspire lentamente contando 5 vezes. Segure, depois expire contando 5 vezes, afundando a respiração com uma sensação de paz. Essa respiração centrada no coração leva você a um estado emocional de alta vibração. E a tela da direita, visualize um momento futuro em que se sente completamente realizado, radiante e em perfeito alinhamento. Veja-se alcançando sucesso ou cura, sentindo a alegria, o amor e a paz que vem com isso. Amplifique a emoção. Inspire e permita que ela se expanda por todo o seu corpo. Sinta como se já tivesse acontecido. Mantenha esse estado por alguns instantes. Então afirme: isso já é meu. Essa prática não é apenas psicológica, é energética. No momento em que sua frequência emocional se alinha com a sua realidade desejada, você se torna um imã para ela. Grandes mestres espirituais, de Buda ao Yoga, enfatizam o poder da profunda paz interior. Quanto mais alinhadas suas emoções com suas intenções, mais facilmente elas se manifestam. Além da manifestação, o domínio emocional é a chave para a autocura. Dr. Joe Dispenza, neurocientista e especialista em meditação, documentou casos de indivíduos que reverteram doenças crônicas simplesmente mudando seus estados emocionais. Quando as pessoas passam do estresse e do medo para a gratidão e amor, a química do corpo muda. Hormônios do estresse, como cortisol, diminuem, enquanto químicos regenerativos como oxitocina e serotonina aumentam. As células começam a se reparar, o sistema imunológico se fortalece e a cura se torna um subproduto natural do alinhamento emocional. As implicações são profundas. Se as emoções influenciam não apenas o corpo, mas também a realidade externa, então dominá-las é a chave para transformar todos os aspectos da vida. Por isso, tradições espirituais enfatizam perdão, gratidão e amor, não como meras virtudes, mas como estados vibracionais que elevam a consciência. Dominar as emoções não se trata de supressão ou positividade forçada. Trata-se de direcionar conscientemente a energia emocional, reconhecendo quando ela está desalinhada e mudando-a intencionalmente. Para criar abundância, sinta-se abundante agora nesse exato momento. Para atrair amor, torne-se a vibração do amor. Para curar, incorpore a sensação de totalidade que reflete a cura no corpo. A mulher que se curou de uma doença não mudou apenas seus pensamentos. Ela mudou seu campo emocional. Ela deixou a dor do passado, alterou sua frequência e alinhou sua energia com uma nova realidade. O mesmo pode existir dentro de cada pessoa. A emoção não é uma experiência passiva, é uma força, uma corrente que se move pelo universo, moldando o visível e o invisível. É a linguagem secreta da criação, o arquiteto silencioso do destino. Uma vez que você domina, tem a chave para manifestar qualquer coisa. O ego e o eu superior, a ilusão final a ser superada. Um jovem buscador viajou certa vez para o Himalaia em busca de sabedoria. Ele havia estudado textos antigos, praticado meditação profunda e buscado a orientação de professores iluminados. No entanto, apesar do seu conhecimento, ele sentia que algo bloqueava seu progresso espiritual. Um dia, subiu a um mosteiro remoto onde um mestre reverenciado vivia em solidão. Sentado diante do mestre, perguntou: "Por que me sinto como se estivesse atrapalhando meu próprio caminho?" O mestre sorriu e lhe entregou uma xícara. Começou a servir o chá. Mesmo quando a xícara estava cheia, o mestre continuou colocando o chá, fazendo com que a xícara transbordasse. "Pare!" gritou o buscador. "A taça está cheia." O mestre olhou em seus olhos e disse: "Exatamente. Como posso lhe dar sabedoria quando você já está cheio de si mesmo?" O buscador ficou atordoado. Naquele momento, ele entendeu. Sua mente estava cheia de ideias, crenças e apegos à sua identidade. Não era o mundo que o bloqueava, era o seu próprio ego. A ilusão do eu separado é a maior ilusão que todo buscador deve superar. A voz em nossas mentes que se apega à nossa identidade
status e narrativas pessoais é o ego, e não quem realmente somos. É uma fabricação, uma máscara criada pela experiência e condicionamento. Compara, anseia, preocupa-se e busca aprovação. No entanto, quanto maior o eu, a vasta consciência limitada ligada a tudo, reside além do ego, não afetado pela dúvida ou pelo medo. Essa natureza dual dentro de nós é mencionada em todas as tradições espirituais. O Atma, ou o enterro que existe fora da identidade fabricada pelo ego, é descrito nos textos védicos. O sofrimento, de acordo com o budismo, resulta do apego ao eu e à mente falsa. Para despertar para a consciência divina, místicos cristãos falavam em morrer para si mesmo. Segundo a neurociência contemporânea, o ego, ou a autoimagem que criamos, é na verdade uma história que o cérebro conta a si mesmo. O ego nem sempre é ruim, tem um propósito em nos guiar pelo mundo físico, nos fazendo sentir únicos, permitindo que tomemos decisões e nos desenvolvamos. No entanto, torna-se uma prisão quando assume o papel de mestre em vez de servo. O ego se opõe à mudança, mantém velhas cicatrizes e teme o futuro. Busca controlar, mas o sacrifício é necessário para uma mudança real. Estar consciente do ego é o primeiro passo para transcender suas limitações. Para isso, o método mais fácil é observar a sua própria mente. Sente em silêncio e preste atenção em suas ideias. Observe a fala do ego. Ele se preocupa, ele julga. Fundindo o invisível e o invisível, vivendo como um ser encarnado místico. Um filósofo perguntou certa vez a um mestre Zen: o que é iluminação? O mestre sorriu, pegou uma tigela e começou a comer seu arroz. Confuso, o filósofo insistiu: mas o que acontece depois da iluminação? O mestre olhou para cima, ainda mastigando, e respondeu: terminei meu arroz. Essa simples troca de palavras contém uma verdade profunda. O despertar espiritual não consiste em escapar da realidade, mas em vivê-la plenamente. Muitos buscadores acreditam que iluminação significa transcender o mundo material, flutuar acima das preocupações cotidianas, em um estado de felicidade perpétua. Mas a verdadeira maestria não tem nada a ver com desapego. Tem a ver com integração. Trata-se de fundir o visível e o invisível, o físico e o espiritual, o ordinário e o divino. Por séculos, os místicos falavam de dois caminhos distintos: o da transcendência, que leva para dentro, afastando-se das distrações do mundo e buscando a unidade com o infinito, e o da corporificação, que traz essa unidade de volta à vida, tecendo a consciência superior em cada ação, cada interação, em cada momento. Os grandes sábios não permaneceram em cavernas ou topos de montanhas. Eles caminhavam entre as pessoas, totalmente presentes, totalmente despertos. Sua sabedoria não estava apenas nas palavras, mas na maneira como vivia. A ciência moderna agora apoia o que os místicos já sabiam há muito tempo. Estudos em neuroteologia e neurociência da espiritualidade mostram que a meditação profunda altera os caminhos neurais, aumentando empatia, intuição e senso de interconexão. A física quântica sugere que a consciência não se limita ao corpo, mas existe como parte de um campo maior, onde intenção e energia influenciam a matéria. Os limites que assumimos entre o físico e o espiritual são ilusões. Não há divisão real entre pensamento e forma, energia e substância, eu e o universo. Nós já somos parte do infinito. Apenas esquecemos como viver a partir dessa consciência. Para preencher essa lacuna, é preciso praticar a caminhada entre mundos, funcionar no reino material enquanto permanece profundamente conectado com a inteligência superior. Esta é a arte do místico encarnado. O primeiro passo é aprender a reconhecer o sagrado no comum. O mestre Zen, que comia seu arroz, entendeu isso.
O divino está presente em cada ato, por mais banal que seja. Lavar a louça, caminhar por uma rua movimentada, até mesmo responder a um e-mail. Todas são oportunidades de experienciar a presença e trazer a consciência à ação. Quando abordada com atenção plena, a tarefa mais simples se torna uma forma de meditação. Essa mudança de percepção permite que o invisível se revele. Sincronicidades aumentem, a intuição se aguce e a vida se desenrole com precisão, sem esforço. Um dos exercícios mais poderosos para ancorar essa consciência é o alinhamento de José Silva, que integra a inteligência superior na experiência diária. Entre no estado alfa, lembre-se dos 3 momentos em que você se sentiu profundamente conectado: na natureza, em meditação ou em pura inspiração. Reviva essas experiências plenamente, sentindo a energia da presença se expandir dentro de você. Agora, visualize sua rotina diária: acordar, trabalhar, falar com os outros, mover-se pelo mundo. Dessa vez, execute essas ações totalmente consciente da inteligência divina, fluindo através de você. Sinta-se movendo com propósito, ouvindo profundamente, falando com clareza e agindo com graça sem esforço. Mantenha essa visão por vários minutos e afirme: eu vivo como um canal aberto para a sabedoria superior. Cada momento é sagrado. Ao retornar à consciência desperta, você notará a sensação de separação se dissolver. Não é necessário deixar para trás a consciência espiritual para funcionar no mundo. Você a incorpora em tudo que faz. Essa é a chave para fundir o visível e o invisível. Não se trata de abandonar responsabilidades ou se isolar, mas de operar a partir de uma frequência mais elevada enquanto permanece totalmente engajado na vida. A história está repleta daqueles que personificam esse equilíbrio. Leonardo da Vinci, mestre da ciência e da arte, não via separação entre criatividade e divino. Nikola Tesla recebia suas invenções como visões de um plano superior. Yogananda, profundamente místico, estava totalmente enganado com o mundo moderno, trazendo a sabedoria ancestral para o presente. O místico encarnado caminhava pela vida com um conhecimento tranquilo. Não busca mais sucesso externo. Ele o atrai sem esforço. Não busca controlar, mas confia no fluxo da existência. Não teme o futuro, mas segue com clareza, sabendo que é sempre guiado. O grande poeta Rumi escreveu: você nasce com asas, porque preferi rastejar pela vida. Viver assim é lembrar quem você realmente é. Não apenas corpo, não apenas mente, mas um ser iluminado em constante comunhão com o infinito. A ponte entre o espiritual e o material sempre esteve dentro de você. Agora tudo o que resta é atravessá-la, despertando o infinito, tornando-se um canal de inteligência divina. Um homem chegou a um grande professor espiritual e perguntou: como posso conhecer a verdade de minha existência? Como me conectar com o infinito? O professor sorriu e o conduziu até o oceano. Sem uma palavra, mergulhou a cabeça do homem na água. O homem lutou desesperado por ar, até que o professor finalmente o soltou. Ofegante perguntou: por que faz isso? O professor respondeu: quando você desejar a verdade tanto quanto desejas a respiração, então acontecerá. Essa história revela uma verdade desconfortável. A maioria busca sabedoria espiritual casualmente, como se fosse uma opção. Exploram ideias de iluminação, manifestam desejos e esperam a orientação do universo. Mas poucos buscam o verdadeiro despertar com a urgência de alguém se afogando por ar. Para se tornar um canal de inteligência divina, é preciso ir além da busca e entrar no ser. A consciência não é adquirida, é lembrada, incorporada e vivida. O eu infinito sempre esteve presente, apenas obscurecido pelo condicionamento e pela ilusão da separação. Grandes mestres como Buda, Yeshua, Lao Tzu, Yogananda não alcançaram iluminação apenas por livros ou ensinamentos externos. Eles se tornaram a personificação da sabedoria,
Sua presença irradiava a verdade. Esse é o caminho do desperto, da compreensão ao experiencial, do conceito à realidade. A ciência moderna valida o que os místicos já sabiam. A mecânica quântica sugere que a consciência é fundamental, não uma propriedade emergente do cérebro. A neuroplasticidade mostra que é possível reconectar o cérebro para operar em níveis mais elevados de consciência. Pesquisas sobre coerência coração-cérebro mostram que estados profundos de amor, gratidão e paz interior criam campos eletromagnéticos que influenciam a realidade. O despertar não é fantasia, é uma mudança biológica e energética disponível para quem se compromete a viver em alinhamento com a inteligência superior. O passo final é operar com todo o ser, coração, mente e campo energético alinhados, atuando como um único recipiente da inteligência divina. Pratique o exercício de autoativação superior de José Silva. Entre no estado alfa. Visualize uma esfera de luz brilhante acima de sua cabeça, pura, radiante e infinita. Essa luz representa seu eu superior, a parte eterna que nunca foi limitada. Imagine a luz descendo lentamente, preenchendo o corpo e mente, dissolvendo velhos padrões e expandindo sua consciência. Afirme silenciosamente: sou um canal aberto de sabedoria divina. Alinho meus pensamentos, emoções e ações com a mais alta inteligência do universo. Quando retornar à consciência desperta, essa energia permanece. Com o tempo, decisões se tornam claras, sincronicidades aumentam, manifestações acontecem naturalmente e o medo e dúvida se dissolvem, substituídos por conhecimento interior inabalável. Este é o significado de se tornar um canal da inteligência divina. Não apenas acessar sabedoria e meditação, mas vivê-la cada escolha, respiração e intenção. O estágio final do despertar é compreender que você nunca foi separado. Você não é um humano tentando se conectar com o infinito. Você é o infinito experienciando através da forma humana. A gota d'água nunca esteve separada do oceano. A luz do sol não luta para retornar à sua fonte. A vida deixa de parecer desconexa. Tudo acontece através de você e você se alinha. Dessa forma, a realidade responde naturalmente. O surfista místico escreveu: você vagueia em busca do diamante que já está em seu pescoço. A busca acabou. Você nunca esteve separado. A sabedoria, poder e inteligência infinita que você buscou sempre estiveram dentro de você. Agora, resta você viver dessa verdade. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você chegou até aqui, um abraço e até a próxima.